Atenção! Começa agora uma teleaula de Geografia do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 2. Bons estudos! Que vista, hein? Todo mundo gosta de observar uma bela paisagem, não é mesmo? Mas você sabia que ao observar uma paisagem você pode estar aprendendo geografia? É isso mesmo. Quer saber como? Então assista a teleaula de hoje. Você vai ficar sabendo qual é a noção de paisagem, a importância da observação e da descrição da paisagem, as diferentes combinações de formas e aspectos das paisagens, como o estudo das diversas paisagens aumenta o nosso conhecimento da geografia e várias técnicas de observação da paisagem. E então, vamos abrir uma janela para o mundo? Você já prestou atenção na paisagem que você vê da sua janela? Para começar, vamos entender a diferença entre paisagem e paisagismo. Paisagismo é a arte de distribuir plantas e objetos num jardim ou parque. A noção de paisagem para a geografia é indicadora de conteúdo vivo e de processos dinâmicos, isto é, que estão sempre em atividade. Eu tenho aqui a representação de vários elementos geográficos, físicos, como a montanha, o rio. Tenho também elementos biológicos, como as árvores e os animais. Tenho ainda elementos humanos, como os bonecos. E tenho também produtos da atividade humana, como os prédios e o trem. Reunidos desse jeito disparatado, eles não dizem muito. Mas se eu delimitar um espaço e combinar tudo, terei uma paisagem. Interpretar uma paisagem como essa para a geografia é buscar uma explicação científica de como as formas que nós estamos observando aqui são o resultado visível de uma combinação de processos físicos, como as montanhas, os rios, biológicos, como as árvores, os animais, e humanos, como o trem que circula por aqui. A Baía de Guanabara, que nós vemos hoje, é o resultado de uma combinação de processos físicos e biológicos que foram sendo modificados através do tempo e pela ação humana. Cada modificação de um desses elementos provocou uma reação dos outros. Portanto, a paisagem evolui continuamente. A observação e a descrição da paisagem é o ponto de partida para desvendar os segredos das relações entre sociedade e a natureza. A observação da paisagem é o ponto inicial do treinamento de um geógrafo. Evidentemente, no presente momento, existe uma tendência para estudar mais o espaço do que valorizar a paisagem. Eu, pessoalmente, acho que as duas coisas devem ser feitas ao mesmo tempo. Observar a paisagem, estudar a projeção da sociedade sobre o espaço e tentar interpretar as razões da organização humana sobre a herança da organização natural dos terrenos e da vida vegetal, animal e, sobretudo, do trabalho humano sobre essas heranças. Costuma-se dizer que observar a paisagem é se colocar num ponto especial do terreno em que se possa ter uma visão abrangente do espaço a nível do que se pode observar com os próprios olhos. E dentro desse quadro, nós temos que fazer interpretações. Nesse sentido, a ciência da paisagem é uma ciência que envolve observação e interpretação. Olhando e pensando, eu posso entender as condições geográficas de um acontecimento. Descubro e distingo as relações que se estabelecem entre os fenômenos que eu observo.
Agora eu te pergunto, quais são esses fenômenos? Dá uma pensada aí. Pensou? Agora dá uma olhada nesta foto que eu tirei na semana passada desta mesma paisagem. Forma de relevo, clima, vegetação, dados de população, atividades econômicas, manifestações sociais. Cada um desses dados estão estreitamente vinculados entre si. Isso não acontece só onde eu estou agora não, mas em cada ponto da superfície terrestre. As condições de vida são resultado da maior ou menor ação da sociedade sobre os processos naturais. A combinação é que varia. As paisagens são produtos das mais diversas combinações de fenômenos, mas entre os fenômenos também existe a diversidade. O relevo, que pode ir de barrancos a planaltos imensos ou cordilheiras. Por outro lado, são as condições climáticas que determinam as características da vegetação e do solo, e também os agentes de erosão que modelam o relevo. E assim se criam as diferentes paisagens naturais, que são resultados das interações entre clima, solo, vegetação e relevo. Veja só, Vicente, olha, a interação desses fenômenos pode dar uma paisagem tropical, como essa praia do nordeste do Brasil, olha, um deserto como o do Saara, uma cordilheira como a dos Andes, um planalto como o do Tibete. São as paisagens que a geografia observa e compreende, não é isso? Agora, não está faltando alguma coisa nessas paisagens naturais? A atividade humana. É isso que está faltando nessas paisagens naturais. A atividade humana transforma a paisagem natural em uma paisagem humanizada. Conforme a atividade predominante da população de um lugar, os elementos vão sendo transformados. E assim, nós podemos falar de paisagens agrícolas, paisagens mineiras e paisagens industriais. Mas, Gil, essa aí é uma paisagem industrial, né? Existem paisagens agrícolas como essa aí, paisagem mineira, ou seja, a paisagem muda de acordo com o jeito que o ser humano utiliza o solo. Pois é, até a caatinga, que não é lá essa coisa em termos de recursos naturais, muda muito quando o homem atua e trabalha, olha, vê só. Exatamente. Agora, tem um outro tipo de paisagem que eu queria conhecer melhor, a paisagem urbana. A cidade é uma espécie de museu vivo da história do trabalho e das técnicas desenvolvidas pela sociedade. O trabalho humano se incorpora ao espaço onde vivemos, e esse espaço está em constante transformação. Casas antigas e modernas, ruas com grandes prédios comerciais ou pequenas vilas, praças e monumentos. Nós podemos comparar paisagens a fotografias, que refletem as combinações entre os processos naturais e culturais que ocorrem em cada lugar. Se nós compararmos duas paisagens urbanas, a de um bairro pobre com um bairro rico, na mesma cidade, nós vemos que o bairro pobre reflete as desigualdades sociais na apropriação da renda, nas ruas sem calçamento, no esgoto a céu aberto, nas praças abandonadas, o que não acontece no bairro rico. O lugar que a gente ocupa no espaço geográfico é resultante das condições sociais em que vivemos. E a gente entende isso observando e interpretando a paisagem. Mas existem outros meios de se conhecer e representar o mundo. Os mapas, por exemplo. E uma porção de novos meios de observar as paisagens. Veja só. Esses novos meios de reconhecimento e coleta de informações geográficas estão disponíveis graças aos satélites. Satélite como a Lua? Não, nós estamos falando de outro tipo de satélite. Satélite artificial, olha aí. Esse tipo de satélite, ele fotografa o corpo celeste e depois envia as fotografias para os laboratórios da Terra. Os nossos olhos são sensores. Eles localizam o que queremos observar. As fotografias aéreas e as imagens de satélite ampliam os limites do olho humano através do sensoriamento remoto. Graças ao sensoriamento remoto, quer dizer, à distância, é possível obter imagens diárias da Terra. Imagens que estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia. A
previsão do tempo, que você vê na TV e nos jornais, é ilustrada por satélites meteorológicos. Outras imagens são obtidas do espaço. Regiões de conflitos internacionais, como na Ásia e nos Balcãs, regiões de queimadas, como na Amazônia, e o caminho dos furacões, como no Caribe. Esta é uma foto da Baía da Guanabara. Aqui está a entrada da baía. E esta é uma foto da mesma entrada da Baía da Guanabara, feita por um satélite. Olha aí o satélite, Vicente, olha. Ele não para nunca de fotografar a Terra e enviar essas fotos para nós aqui embaixo. Agora, uma quantidade de informações enorme que chega todo dia aqui, não é não? Pois é, mas qual é a importância, qual é a utilidade de tanta foto? Do ponto de vista técnico-científico, as imagens de satélite têm um grau de precisão muito grande. Elas constituem uma técnica fundamental e eficaz para a avaliação dos recursos terrestres. Por isso, os registros de sensoriamento remoto, junto com as fotografias aéreas convencionais, são indispensáveis para os estudos geográficos, ajudando a fazer o levantamento dos recursos naturais e ambientais. Essas imagens fornecem dados e ajudam a estudar e planejar o uso da Terra. Mostram as florestas, as cidades, os oceanos. Permitem, com ganho de tempo, identificar, delimitar e descrever vários aspectos do espaço geográfico. Se eu vier aqui todos os dias e tirar uma foto desta mesma paisagem, provavelmente daqui a um ano eu vou ter uma boa amostra das modificações dessa paisagem. Agora imagine esse trabalho todo sendo feito por um equipamento técnico-científico ultra eficiente, como é o caso das imagens feitas por sensoriamento remoto. Dá para acompanhar no tempo as modificações do espaço. Aí sabe o que acontece? Dá para você estudar a dinâmica, o movimento do meio ambiente. No começo dessa teleaula, nós vimos que cada uma das partes que compõe a paisagem se modifica o tempo todo, interferindo nas outras. Essa dinâmica própria é responsável pela fisiologia da paisagem. Fisiologia é a parte da biologia que investiga as funções orgânicas, processos ou atividades vitais, como o crescimento, a nutrição, a respiração, etc. Então, quando nós dizemos que a paisagem tem uma fisiologia, nós estamos falando das atividades vitais dessa paisagem, que nasce ou se forma, cresce e se modifica o tempo todo, como um organismo vivo. O sensoriamento remoto é uma ferramenta e tanto, porque ele mostra as mudanças contínuas das paisagens da superfície da Terra. Compreende? Ah, agora eu entendi. Agora, ia bem uma revisão, não ia não? Ia. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que a paisagem é o aspecto visível e diretamente perceptível do espaço geográfico. A observação da paisagem nos permite interpretar os processos físicos, biológicos e humanos. É um método para compreender as condições naturais e sociais de um lugar. A paisagem é o resultado das mais diversas combinações de fenômenos naturais e sociais. Portanto, apresenta uma grande diversidade. A ação do homem no decorrer do tempo histórico transforma a paisagem natural em paisagem humanizada. E para terminar, você aprendeu que as novas técnicas científicas de sensoriamento remoto ampliam a capacidade de observação da paisagem, sem dispensar a observação direta. Experimente observar as paisagens que você vê todos os dias. Repare nos elementos, nas modificações, depois dê uma boa lida no seu livro de estudos. Eu lhe garanto que é uma maneira bem divertida de aprender geografia, certo? Até a próxima teleaula!